Até aqui nós vimos como diferentes alelos de um mesmo locus interagem para a expressão de um dado fenótipo. Mas algumas vezes, dois pares de genes diferentes, ou seja, não alelos, produzem por sua ação combinada um fenótipo diferente daquele produzido originalmente por ambos os genes separadamente. Um dos tipos de ação combinada de diferentes genes é aquele que envolve os genes ditos complementares, ou seja, quando dois genes dominantes atuando juntos produzem um efeito diferente daquele produzido por ambos individualmente. Vou citar como exemplo de genes complementares a pelagem baia em cavalos, que resulta da interação entre os alelos dos loci A e B. Quando o indivíduo possui pelo menos um alelo dominante no locus A e é homozigoto recessivo para o locus B, ele exibe a pelagem alazã. Essa pelagem é castanho clara, sem coloração preta, nem mesmo na crina ou na cauda, e em geral ele é calçado, quer dizer, com essas manchas brancas nas extremidades das patas. Por outro lado, quando o indivíduo é homozigoto recessivo para o locus A e possui pelo menos um alelo dominante no locus B, ele terá a pelagem preta. Acasalando indivíduos puros para a pelagem alazão com indivíduos puros para a pelagem preta, a F1 será constituída 100% por indivíduos díbridos, ou seja, heterozigotos para ambos os loci, e nesse caso a ação conjunta dos alelos dominantes A e B determina a pelagem baia, uma pelagem distinta daquela produzida por ambos individualmente. A pelagem baia é castanho clara, com preto nas extremidades, incluindo as crinas e a cauda. Apresenta também uma linha escura que em geral percorre desde a região cernelha até a garupa, denominada listra de burro. Acasalando indivíduos baios da F1, a razão fenotípica da descendência será a mesma da razão mendeliana. Porém, neste caso, o fenótipo mais frequente será o baio, ou seja, aquele observado somente na F1, e o genótipo recessivo para ambos os loci resulta no fenótipo castanho, cuja coloração da pelagem do corpo é mais avermelhada, sem a listra de burro, embora ainda presente pelos escuros na crina, na cauda, e muitas vezes é calçado de preto nas 4 extremidades das patas. Outro modo de interação entre não alelos resulta da presença de genes duplicados no genoma, quer dizer, com função idêntica. Como determinam a expressão do mesmo caráter, a presença de pelo menos um alelo dominante em um dos loci já determina o fenótipo correspondente. O resultado é a alteração da proporção mendeliana na F2. Esse tipo de interação ocorre no caráter presença ou ausência de penas nos pés em galinhas. Ambos os alelos dominantes dos loci A e B determinam a presença de penas nos pés e a ausência em homozigose recessiva. Acasalando indivíduos puros para o caráter presença de penas e indivíduos puros para a ausência de penas nos pés, a F1 será 100% constituída por indivíduos com penas nos pés. Acasalando indivíduos da F1, na F2 nós teremos uma razão fenotípica de 15/16 com penas nos pés e 1/16 ausência de penas. Faça o cruzamento e observe no quadrado de Punnett por que a obtenção dessa razão fenotípica e você verá que para cada um desses loci, esses 15 que apresentam penas nos pés possuem pelo menos um alelo dominante ou no locus A
ou no locus B. O último modo de interação entre não alelos que eu vou falar hoje é denominado epistasia. A epistasia pode ser definida quando a expressão de um par de genes mascara ou modifica a expressão de outro par de genes. A epistasia pode ser recessiva ou dominante. Ela é recessiva quando a homozigose recessiva em um locus impede ou suplanta a expressão do outro alelo no segundo locus ou em outros loci. Nesse caso, os alelos do locus em homozigose recessiva são ditos epistáticos em relação ao segundo locus. Os alelos do segundo locus, que são mascarados ou que têm a sua expressão impedida, são ditos hipostáticos em relação ao primeiro locus. É exemplo de interação epistática recessiva a pelagem em cães da raça labrador. Nesta raça, a pelagem preta é determinada pela presença de pelo menos um alelo dominante no locus B e a marrom pela homozigose recessiva no mesmo locus. Porém, estes alelos no locus B só determinam estas colorações de pelagem quando há pelo menos um alelo dominante no locus E. E nesse caso, ele permite a deposição de cor na pelagem. A homozigose recessiva no locus E impede a deposição de cor, resultando no fenótipo Gold. Portanto, os 3 genótipos que determinam as colorações, eles serão, para o indivíduo ser preto, ele tem que ter pelo menos um alelo dominante em cada locus B e E. Se ele for homozigoto recessivo para o locus B e tiver pelo menos um alelo dominante no locus E, que permite a deposição de cor, ele vai exibir a pelagem marrom. Sendo homozigoto recessivo no locus E, independente dos alelos presentes no locus B, ele terá a pelagem Gold. Do acasalamento entre dihíbridos, ou seja, heterozigotos, indivíduos resultantes de uma F1, nós teremos uma alteração da razão fenotípica mendeliana da F2. No caso da interação epistática recessiva, a razão fenotípica observada na F2 é de 9 para 3 para 4. 9 com pelagem preta, 3 com pelagem marrom e 4 com a pelagem Gold. Já na epistasia dominante, o alelo dominante do par modificador impede ou inibe a expressão fenotípica dos genes do par principal. O alelo recessivo não tem efeito sobre o par principal. Em galinhas, por exemplo, a plumagem colorida é condicionada pelo alelo dominante no locus C e o alelo recessivo em homozigose condiciona a plumagem branca. Por sua vez, o alelo I maiúsculo em um outro locus independente impede a pigmentação e, neste caso, ele é epistático em relação ao locus C. Assim, para apresentar a plumagem colorida, as galinhas homozigotas ou heterozigotas para o locus C não podem apresentar o alelo I dominante. A razão fenotípica de um cruzamento de híbrido será 13/16 com plumagem branca e 3/16 com plumagem marrom ou preta. Nesse caso, então, vocês vejam que também modifica a razão fenotípica da F2. Aqui estão todas as possibilidades genotípicas e fenotípicas da F2 que eu acabei de comentar. Analisem também vocês utilizando o método do quadrado de Punnett. A próxima aula será sobre alelismo múltiplo, pleiotropia, penetrância, expressividade e genes letais. Bons estudos!